De São Paulo, aqui é Rafael Nogueira e finalmente 10 anos de Musicalcast, quem diria, hein? 10 anos. Olha só, e de São Paulo, aqui é Júlio César. E dizem que quem volta dos mortos sempre volta na sua melhor versão, não é mesmo? E eu estou aqui. Para! Olha, eu fiquei meio emocionado de escutar a voz do brincadeira, Júlio. porque não pode fazer brincadeira, porque eu tive um burnout de verdade e quase morri. Então quem fazer brincadeira é cancelamento. Eu ainda estou aqui. Vamos sorriam. De BH, aqui é Andressa Medeiros, e eu não estou crendo que eu estou aqui de volta! A alegria da pessoa é muito contagiante. Gente, é muito verdade. Não, assim, só de escutar a voz do Júlio de volta, porque o Júlio, assim, não grava no Musicalcast faz muito tempo. Daí só de escutar a voz do Júlio agora, escutar a voz da Andressa, dá até um negocinho assim, um arrepio. A nossa reunion. É muitas memórias por isso. De Curitiba, aqui é a Lene Botarelli. Como é bom matar a saudade, né, gente? É muito bom. É maravilhoso. Tava com saudade dessa voz, dessas vozes. Ai, desculpem os outros, mas Original Cast é sempre Original Cast. É sempre Original Cast, gente. Tem que sempre respeitar. o melhor daqueles. Não é sempre o melhor, porque às vezes tem uns casts que aparecem depois que acabam sendo melhor, mas ok. Eu com saudades do Original Cast. Polêmica. Falei. De São Paulo, aqui é a Letícia Sagesse, e eu tô me sentindo a Hannah Montana, né? Que eu tô no melhor dos dois mundos, que eu tenho o original e eu faço parte do novo. A referência tinha. Alguém tem que fazer uma boa referência a Tim, não dá pra todo mundo ser millennial. Ela é aquela que tá há 20 anos fazendo Wicked na Broadway, nunca abandonou, tá lá no coro. Já foram Não, ela 15 quis chamar elencos, todos ela os continua outros, lá. todos nós de velhos, porém ok. Miri e Fabi fazendo Isso. Wicked. Fez e ainda vai continuar fazendo ainda. É isso. E do meio do Oceano Atlântico, eu sou o Felipe Toiches. E é As If We Never Said Goodbye, assim, é uma sensação de... Parece que faz muito tempo, mas parece que foi ontem também, assim. É o único problema de gravar aqui é não poder dar um abraço em todo mundo e dar vontade de abraçar, tipo, a câmera, assim, não tem muito o que fazer, mas... Começou a me fazer É chorar, muito- gente. Gente. Ele acho que deu uma travada, porque ele tá no cruzeiro. A culpa é do Oceano Atlântico. Sim, sim. E, Mas enfim, tá, eu já tô Andressa já está chorando. chorando. Não, gente, me deixa. Eu também tô porque a frase do filme pegou aqui. Enfim, seja bem-vindo ao Musicalcast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, pra você que é a informação do Lindo Superfície. E hoje a gente tá aqui com o elenco antigo do Musicalcast, né? Que é os primeiros que entraram no podcast. Tá faltando gente aqui, obviamente. Tá faltando o Glauber, que tá pra entrar daqui a pouco, o Alexandre, que não vai poder. Também Gustavo Mazei não apareceu ainda, não sei porquê. Enfim, tipo assim, era pra estar todo mundo aqui da real, mas não deu certo. Mas a gente tá se reunindo porque. O porquê? Lógico, né? A gente tem que fazer alguma coisa assim, porque é 10 anos de Musicalcast, 10 anos de podcast, tipo assim, a gente não interrompeu. Tudo bem, teve assim meses que a gente lançou um episódio, né? Mas assim, a gente nunca parou exatamente de lançar episódio. 10 anos lançando episódios, é bastante coisa, assim. Quem que fica criando conteúdo por 10 anos, né? Interruptos, então a gente tem que comemorar isso, com certeza. E eu nem acreditaria, assim, se falasse, daqui 10 anos o Rafa vai estar lá gravando com as pessoas ainda, e ainda vai existir o podcast, as pessoas ainda estão escutando, né? Tem muita gente nova surgindo que está escutando. Então é uma grande celebração, e também pra gente falar dos últimos 10 anos, né, dos musicais, as nossas vidas, do que mudou, do que não mudou, enfim. Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta pra vocês, daí a gente vai se organizando pra responder aqui. Eu quero saber pra vocês, 10 anos atrás... Bem, tem gente assim que não começou exatamente 10 anos atrás, igual a Letícia, o Fio, né? Mas aqui temos a Lene, Andressa e Júlio, que são os primeiríssimos, realmente, né? Dos integrantes do Musicalcast. 10 anos que a gente gravou lá atrás, né? Os primeiros episódios pra cá. O que aconteceu na vida de vocês? Como vocês se veem lá atrás e como vocês se veem agora? Foi uma revolução completa. A Lene tem história. Primeiro eu preciso falar que assim, quem imaginou
né, que a gente já tá 10 anos criando conteúdo. E primeiro preciso aqui dar os parabéns, bater muitas palmas para o Rafael, que persistiu, mudou de equipe, juntou outras pessoas e tá aí sempre ativo, fazendo as coisas, fazendo acontecer, presente em tudo que acontece em São Paulo e em outros lugares também. Então, assim, nada disso seria possível sem o Rafael. Milhões de parabéns para ele, que não desistiu, que continuou. E, cara, eu me vejo num lugar completamente diferente. Eu acho que se não fosse o Rafael lá em 2015, praticamente me obrigar a gravar um podcast, nada de muito do que aconteceu na minha vida depois disso teria acontecido, né? Porque hoje eu iniciei um outro podcast que é parte da minha fonte de renda, que eu trabalho bastante lá, que aí eu sou o Rafael desse outro podcast. Mentoria. Senti um pouco de pena dos outros participantes. Senti um pouco de pena dos outros participantes do seu podcast, já que eu sou Rafael do seu podcast. Eu quero ver os outros montando seu próprio podcast agora. Sim, vai acontecer. E assim, eu era muito insegura, muito medrosa, tinha muito medo de dar minhas opiniões, tinha muito medo de falar alguma bobagem, de passar vergonha. E foi muito esse processo que ajudou muito, assim, para eu ficar mais segura de mim, segura da comunicadora que eu sou, do que eu falo, né? Que eu sei o que eu tenho para falar. E também muito do que os musicais trouxeram pra minha vida, assim, né? Naquela época eu viajava para assistir, hoje em dia eu não consigo acompanhar tanto os musicais ao vivo, mas é uma paixão que sempre vai ser uma paixão. Hoje em dia eu ainda trabalho com a Bia Lucci, organizando os cursos que ela dá online, então eu tô sempre em contato com novas pessoas que estudam teatro musical, com novos repertórios, com novas coisas que vêm acontecendo. E, cara, minha vida mudou completamente, assim, é louco pensar que vocês estavam lá há 10 anos atrás, que eu mal sabia falar meu nome no microfone, entendeu? E é foda, eu sou muito grata a vocês, ao Musicalcast, aos musicais, a linguagem do podcast, cara, como a linguagem de podcast mudou em todos esses anos, né? Mal existia podcast em 2015, eram pouquíssimos. E hoje em dia é uma mídia, assim, muito mais popularizada, muito mais conhecida. Enfim, acho que é esse o resumão aí. Até uma coisa, só pra complementar, você falou, né, que mudou muito a linguagem, porque assim, o boom do nosso podcast foi meio que o boom dos podcasts em geral no Brasil, que foi 2018. Quando o Spotify colocou os podcasts lá no Spotify, na plataforma deles. Então, assim, a gente teve um boom muito grande de ouvintes e isso veio junto com todos os outros podcasts, né? Então, assim, imagina, a gente tava fazendo uma época assim que quase ninguém sabia o que era podcast, ninguém escutava. Era tudo mato, assim, né? É tudo mato, exatamente. E uma coisa que eu tenho orgulho de dizer é que eu não abandonei as raízes de fazer podcast do jeito que era muito antigamente, que é tipo só áudio pra você só escutar, nada de como que fala daqueles de mesa? É mesa cast, né? Não é mesa cast. Porque mesa cast tá todo mundo fazendo e é tudo igual, tipo assim, pra mim assim, não tem nem mais atrativo ver esses mesa cast. Então assim, até o comportamento das pessoas tá ficando padronizado. Exato, então assim, ainda tem esse orgulho da gente continuar fazendo tudo online, tudo assim, mais caseiro mesmo, ainda às vezes nem tendo assim, coisas tão profissionais, mas tá funcionando, tá dando certo e a gente vai continuar desse jeito. É o nosso jeitinho. Exato. Vamos lá, deixa eu ver. O Júlio tá aí, Júlio, eu quero que você fale agora. Ai, gente, eu sou, né, vocês me conhecem, eu sou extremamente saudosista, né? Sempre fui. E eu acho que, né, a gente já falou tanto essa frase ao longo desses anos, por algum motivo, como fala, parafraseando aqui a nossa saudosa Rachel Berry, né, fazer a parte de algo especial te torna especial, né? Então, não só
o quanto, assim, as pessoas às vezes, né, ouvindo aqui a gente ao longo desses 10 anos, não percebe que, tipo assim, a gente se uniu, a gente viajou, a gente se conheceu, a gente foi pra festa, a gente foi pra casamento, sabe? A gente foi pra evento, a gente foi pra vários lugares, né? Então, só pra fazer um panorama, tipo assim, do podcast mesmo, nesses 10 anos, é como ele serviu e serve como um arquivo, né? Lembra que a gente tinha até o arquivo Musicalcast? Sim. Então ele serve muito como esse arquivo de tudo que já passou, não só em postagens e tudo mais, mas principalmente em áudio. Mas falando de mim, assim, a transformação não só teve uma transformação vocal, né? Que eu saí de Pablo Vittar para uma coisa mais conceitual. nesses 10 anos. Atingiu a puberdade. Ai, eu fiz uma cirurgia vocal, aqueles. É só fono mesmo. Mas não só essa transformação, como profissionalmente mesmo, né? Pra quem não sabia, eu era jornalista. Fui por muito tempo, fui por muitos anos. Fiz uma transição de carreira e hoje em dia eu trabalho 100% com a área cultural, né? Sou stage manager, sou produtor de eventos, me especializei em produção cultural. E hoje eu trabalho com isso. Inclusive ainda não posso falar onde eu trabalho, mas depois no off vocês vão saber. Oh. Pra não dar aquele Curioso. E aí, enfim. Então, várias coisas aconteceram na minha vida, né? Principalmente na minha vida profissional. Mas o que eu mais carrego do podcast é a experiência, não só a experiência de vocês, de vários backgrounds, de várias idades, de idades diferentes, mas principalmente aonde até ele pôde me levar, sabe? Dentro desse aparelho de cultura, tanto em conhecer pessoas, conhecer lugares, sabe? Aprender a me comunicar melhor, aprender a expressar a minha opinião de forma mais consistente também, sabe? Então, só trouxe coisas boas, isso que é bom. Você olhar pra trás assim, e literalmente ver que só trouxe coisas boas. Que começou como um lazer, né? Um hobby. E tomou grandes proporções. E hoje a gente tá aí como essa referência e sempre vai ser, né? Exato. Outros tentaram, poucos conseguiram. Ai, que bonito. Exatamente. Só pra avisar que o Gustavo Mazei já tá entrando daqui a pouquinho, mas vamos prosseguir. Vamos lá, Andressa, e você? Os últimos 10 anos, o que aconteceu aí? Nossa, gente, 10 anos é muito tempo. É muita água debaixo da ponte. Eu tenho uma lembrança, eu não sei dizer como que eu cheguei, tipo assim, como que o Rafa me convidou. Eu acho que era algum grupo no Facebook de musicais que eu comentava nos posts. A gente se conheceu através da minha tatuagem do som, do Instagram. Verdade. Tá vendo? É um grande blur. Por hashtag eu conheci a pessoa. E daí a gente começou a falar muito de som, né? Falar sobre musicais e a gente virou amigo. Daí no segundo episódio eu tava precisando de alguém pra gravar, né? E eu convidei. E foi logo no segundo, que era roleta musical, não era um negócio assim? Era uma brincadeira. Não. O primeiro foi... O terceiro que foi uma brincadeira que a Aline participou, né, Aline? Foi o primeiro que a Aline participou. Qual foi o primeiro? Eu tenho na minha cabeça que o primeiro foi a brincadeira, foi a roleta musical. Era eu, você, o Júlio. Não foi não. O Rafael lembra. O Jukebox. Eu acho que era o Jukebox, não era? Jukebox, isso mesmo. Não era roleta, não. Era Jukebox. É isso aí. Era isso aí. É desse aí que eu lembro. E eu lembro que eu tava, tipo, super nervosa. Porém, um sentimento muito bacana, porque, principalmente aqui em Belo Horizonte, como não é esse centro todo que é São Paulo, né, culturalmente falando, teatro musical, principalmente teatro musical, eu sempre, por gostar de musicais, por assistir musicais e procurar e fazer parte de grupos e conversar com pessoas que na minha vida cotidiana que eu não tinha isso, e eu só encontrava isso na internet, nesses chats e tal, foi um sentimento muito bacana, assim, de pertencimento, sabe? Porque eu não tinha isso aqui. Caraca, deu pau na gravação. Vamos reconectar.
Bem, a gente teve um problema técnico aqui. Caiu a ligação porque acabou de entrar, né? O Gustavo Bazeia. Oi, Gustavo! Oi, gente! Cheguei! Já chegou arrumando confusão do ponto. Exato. Derrubou todo mundo. Ou seja, a gente agora vai voltar, Andressa. Tenta finalizar o que você estava dizendo dos seus últimos 10 anos. Sei nem onde eu tava, porém, sigamos. Então, aí, enfim, aí eu gravei, eu acho que foi o segundo episódio já, né? De cara, assim. No comecinho mesmo do Musicalcast. E aí, como eu disse, reforçando, foi um lugar que realmente eu me encontrei, assim. Eu senti essa coisa do pertencimento mesmo, de uma comunidade, assim, que eu pudesse fazer parte. E de pessoas que me entendiam, que falavam das coisas que eu gostava, que gostava das mesmas coisas que eu curtia. Então, foi muito legal por causa disso. E conhecer pessoas novas, pessoas de outros estados. Eu tive a oportunidade de ir em São Paulo por causa do Rafa. De assistir vários musicais em São Paulo por causa do Rafa também. Nossa, gente, aconteceu tanta coisa. Teve o episódio também do Tony Awards de 2015. Foi logo no comecinho também, assim que eu tinha entrado. Só que eu tava no Texas fazendo intercâmbio, então foi um episódio que eu gravei lá e foi muito legal, porque tá lá e assistir o Tony Awards ao vivo lá na TV de lá, quando tava acontecendo lá. Assim, coisa de gente besta, mas assim, sei lá, foi uma experiência, sabe? E aí de lá pra cá, em questão de vida pessoal, também aconteceu muita coisa comigo. Em 2020 eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, que foi uma coisa assim que virou minha vida de cabeça pra baixo. Mas que eu, né, enfim, é uma doença que eu consigo controlar, tem tratamento, que é o mais importante. E tenho aprendido a conviver com ela de lá pra cá, que é a artrite reumatoide. 2022 também foi um ano meio barra pesada pra mim, porque tanto da área emocional quanto da área física também eu passei por uma cirurgia, descobri um tumor no meu ovário. Foi uma coisa... Todo mundo falando de coisa boa e eu falando que foi pesado. Mas assim, porque, enfim, né? Fez parte. Mas agora em 2024 eu dei uma guinada na minha vida também, saí do meu emprego de CLT de carteira assinada. Entrei de cabeça na minha confeitaria e tô vivendo hoje só da confeitaria. Tenho um carrinho de doces onde eu vendo meus doces. Eu tenho a minha confeitaria que eu atendo também pedidos personalizados e tal. E nesse meio tempo, né, eu trabalhava também como atriz aqui em Belo Horizonte, fazia teatro, fazia cinema, fazia outras coisas. E depois da pandemia, eu acho que todo mundo passou por isso, né? Tipo assim, a chavinha meio que virou na cabeça da gente, assim, com relação a prioridades e escolhas, né, da vida da gente, sobre as coisas que a gente ia fazer dali pra frente. E aqui em Belo Horizonte, infelizmente, na área cultural, a gente, principalmente atores, né, a gente passa por um perrengue bem grande, assim, com relação à valorização do nosso trabalho. E aí eu já trabalhei muito de graça na minha vida, sabe, gente? Fazendo teatro aqui em Belo Horizonte, cinema e coisas afins. Eu acho que tem isso em todo lugar, né? Mas eu acho que aqui é meio pesado, assim, porque não é tão valorizado e tão levado a sério, de fato, assim, como uma coisa profissional, parece. E aí eles acabam chamando a gente para trabalhar, para poder ter quem trabalhe para eles, mas a valorização mesmo do pagamento do cachê é quase nula. E aí eu comecei a falar, não quero trabalhar de graça, não vou mais trabalhar de graça, e aí os convites foram cessando, e eu realmente acabei me afastando meio que de uma vez, assim, na área. Ainda é a minha paixão, eu amo ser atriz, eu amo estar no palco, eu amo fazer isso. Mas a gente tem que viver, né, gente? A gente tem que pagar a conta. A gente tem que uma perguntinha. A sua confeitaria podia ter o nome de Mrs. Lovett, né? Não você é? não deu esse nome. E você não deu esse esse é o nome. problema de estar em Belo Horizonte. As pessoas não iam entender a referência e eu ia ficar chateada. Mas enfim, né? É uma dica aí. Quem sabe, né? Mais pra frente, quando eu abrir as minhas confeitarias, uma delas eu coloco. Eu abro uma em São Paulo. Eu abro uma em São Paulo e coloco a confeitaria da Andressa Lovett. Exatamente. Fica aí a dica. Guardem isso, gente. Quem tá ouvindo agora, nesse momento, guarda isso, hein? Guarda isso porque vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Vai fazer muito dinheiro. Não é? Ó. Sim. Mas enfim. E é isso. E tá aqui de novo, assim, eu jamais imaginei que eu ia voltar a estar aqui
Porque, assim, a gente, né, acaba seguindo caminhos diferentes, né? E mesmo tendo essas pessoas todas ainda fazendo parte da minha vida, a gente tem rede social, a gente se acompanha e a gente se gosta, né? Pelo menos eu falando por mim, né? A gente se gosta. Nossa! Vou falar Eita! eu não posso falar pelos outros. Mas receber, assim, meio que do nada mesmo, no susto, esse convite da Rafa. E só de pensar na possibilidade de estar fazendo isso aqui de novo, de estar aqui de novo, com vocês de novo, é muito surreal, velho. É muito surreal. Não sei explicar, mas é muito surreal. Parece que não passou, parece que o tempo não passou, parece que eu nunca parei, parece que eu nunca saí daqui, parece que eu saí Não, e eu lembro que eu mandei mensagem pra você agora, semana que passou, né? Assim, eu mandei mensagem assim, meio que já chorando já. Falei, meu Deus do céu, tipo, vamos gravar de novo. Ele me ganhou quando ele disse assim: provavelmente eu vou chorar com a sua participação. Aí eu falei assim, Não, primeiro que eu pensei assim, ele deve ter falado isso com todo mundo. Mas eu quis me sentir especial, eu me dei esse momento, entendeu? Porque eu acho que eu mereço. Sim, o Glauber tá aqui. Que saudade! É Gente, vamos lá, Ariana, ó. né, gente? Temos uma que pessoa saudade aqui, de vocês. Glauber, tá aqui, Glauber. Dá seu Oi, pra oi, todo pessoal! mundo. Boa noite! Que saudade! Coisa linda ver vocês, meu Deus! O eu Glauber voltei não no tá tempo. aparecendo pra mim, minha internet tá capenga, só mostra o vídeo de alguns. Ah, então você tá perdendo. Vocês tá estão me perdendo. ouvindo? Tá. Vamos lá. O Rafa Vamos lá, podia ter falado assim, agora, igual a Janice no Meninas Malvadas. Agora entrou o Glauber, que é gay demais da conta. Imagine. Tu Vamos acha? continuar. Olha, Vamos continuar. Imagina. Glauber, dá um jeito aí no seu microfone, enquanto isso, vamos lá. Vamos continuar essa engraçado, o conversa teu aqui. também pra mim tá bem baixo e o dos outros tá bem alto. Eu tava até regulando. Enfim, não sei Homofobia, agora. né? Mas enfim, Normal. vamos lá. Vamos lá. Eu quero que agora o Gustavo vazei. Gustavo, você que assim não tá exatamente desde lá do início, mas você tava assim bem lá no início porque você era ouvinte nosso, né? E eu te convidei pra você entrar. E você aí, o que aconteceu nos últimos 10 anos? Que aconteceu umas coisas também um pouco pesadas, né, com você. Ai, menino, Coisas aconteceu. boas. Nossa, aconteceu Conte. bastante. Como era a sua vida 10 anos atrás e como é hoje? Qual a diferença que deu em 10 anos? Nossa, há 10 anos atrás, em 2015, eu tava fazendo o meu primeiro musical da vida, meu primeiro musical profissional. Eu tinha muito cabelo, tinha muita barba, Nossa, tava tão diferente. Tempo Há 10 passa. anos atrás eu fazia Dias de Luta, Dias de Glória, um musical sobre Charlie Brown Jr. Sim. Quem Exatamente, diria? 10 anos atrás mesmo. Porque foi uma das primeiras coletivas que eu Exatamente. fiz com o Musicalcast. Foi Depois. o Dias de Luta. E foi uma trajetória até hoje, foi muito legal, assim, o que eu aprendi, o que eu pude vivenciar também. Talvez para quem não saiba, eu sou ator, tenho uma formação técnica em teatro musical e fiz alguns espetáculos profissionais, mas agora eu tô numa outra guinada, numa outra ideia, uma outra empreitada, na verdade, mas até hoje eu sou apaixonado por todos os musicais, assisto as estreias, assisto Bibi Ferreira, assisto, sei lá, mesmo não tendo muito valor, eu assisto Bibi Ferreira, sabe? Meu Deus, no shade! A gente No sabe bem, né, shade. gente? Tá tudo bem. Desculpa falar isso, desculpa. Mas caraca, é muito louco parar pra pensar. 10 anos é muita coisa, é muita história que a gente viveu. Mas sim, eu fiz vários musicais, alguns profissionais, alguns não também, inclusive no de escola, né, voltado para o musical escolar, foi quando a gente se conheceu pela primeira vez, né, Rafa, que foi no 25º concurso de Soletrar, que a gente trocou uma ideia sobre eu participar do Musicalcast e tal, e foi lá que tudo começou, nossa amizade, parceria e tal.
E foi muito legal. Fiz mais alguns outros espetáculos, assisti vários espetáculos também. E aí, Caraca, deu pau na gravação. Vamos reconectar. Bem, tivemos problemas técnicos novamente, porque muita gente gravando de vários lugares do Brasil e do mundo. Ou seja, O Brasil em peso na gravação. É que eu não tô preparado pra aguentar esse tipo de conteúdo com muita Exato. gente icônica. Enfim, Gustavo, você tava na metade do que você estava falando. Vamos lá, vamos continuar. Isso, eu tava falando que depois de ter passado por algumas produções profissionais e não profissionais e ter aprendido bastante com cada uma delas, veio a pandemia e aí ferrou com a vida de todo mundo, basicamente, principalmente para quem trabalha com arte, e vocês sabem muito bem disso. E em 2022, um ano cabalístico aí para todos nós, eu recebi a oportunidade, ganhei a oportunidade de estar num novo musical, que era o Donna Summer, que ia voltar no teatro do Parque Ibirapuera. E na segunda semana de ensaio, eu fui atropelado por um carro. Nossa, é verdade. E... Deus. Pois é. Eu fui atropelado por um carro, 3 costelas quebradas, uma delas perfurou o meu pulmão. E, bom, era o destino falando pra mim que talvez eu não deveria estar mais nos palcos dos teatros, né, por assim dizer, especificamente pra fazer musical. Mas graças a Deus eu me recuperei muito bem. Hoje eu tô muito bem, sem nenhuma sequela, nenhum grande problema. Mas no finalzinho de 2022 eu ganhei a oportunidade de cantar numa banda cover de Queen, especificamente. Muito foda. Adoro! Que massa. E aí, gente, é uma loucura, porque eu sempre fui maluco pro Agora rock que eu and entendi roll. o bigode. Aí, ó, tá vendo? Já visualizei tudo agora. E você viajou ao Brasil, né? Exato, Rafa, viajo o Brasil. Graças a Deus eu tive. Eu posso dizer que eu tive um pouco de sorte, com certeza, porque eu entrei numa banda cover que já estava bem consolidada. É uma banda que já tinha anos de carreira, de história. Ano passado, em 2024, a banda fez 20 anos de história. Então, assim, eu dei sorte de ter entrado nessa banda, de poder viajar o Brasil inteiro com eles. A gente viaja bastante de avião, viaja bastante de van. Essa semana agora eu acabei de voltar de Ipiabas, no Rio de Janeiro. Por isso que minha voz tá toda cagada, porque eu fiz 5 shows em 4 dias. Então, é por isso que eu tô assim. Ele faz a turnê dele, querido. Qual é o nome dessa banda, gente? A banda chama Classical Queen. É uma banda que começou lá em 2004 e inclusive em 2018, quando teve o filme Bohemian Rhapsody, a banda tocou na premiere, que foi lá no Allianz Parque, inclusive. Uau! Não é pouca bosta, não, é muita bosta. É muita bosta. Não é pouca bosta, não, meu filho, que é isso, hein? Socorro. Show de bola. Eu falo que eu saí um pouco do teatro musical, mas na verdade não. Porque por ser uma banda cover, eu tenho que interpretar o Fred, né? Então eu tenho o figurino do Fred, eu tenho que estar com o bigode do Fred. E não é só cantar legal no palco, você tem que interpretar muito bem os gestos que o Fred fazia, a potência de voz que o Fred tinha e tudo mais. Então, querendo ou não, eu ainda tô nesse meio do teatro musical e eu tenho muita vontade de voltar um dia. Olha, já quero o bootleg desse show. Cadê o bootleg? Cadê o bootleg? Fica aí o apelo de Gustavo. Ficou apelo. Enfim, vamos lá. Já que o Glauber acabou entrando mais atrasadinho, vamos primeiro pro Felipe, que já tá aqui desde o início da gravação. E aí, Felipe, você, o Felipe, deixa eu só falar uma coisa, que o Felipe fez assim,
uma parte, assim, muito importante pra mim do Musical Cast, que foi o desafio do Original Broadcast Nossa! Recordings, né? Que a gente ficou a Lembranças de guerra. pandemia escutando todos os cast records, eu, Letícia e Felipe. Então, assim, minhas lembranças de pandemia são boas porque, tipo, você tava fazendo coisas legais com gente legal. Nossa, a gente se divertiu muito fazendo isso. Foi difícil, mas foi divertido. Mas, Felipe, diga, como foi os 10 últimos anos pra você? Como que você está hoje em dia? Então, 10 anos, caramba, muito tempo, né? Eu acho que eu entrei no Musicalcast um pouco depois que eu mudei pra São Paulo, que é onde eu tô nesses últimos 10 anos. Muita coisa mudou, eu recentemente mudei de emprego, então todas as piadas sobre eu ser o CEO da Netflix, eu não sou mais o CEO da Netflix. Mudei de empresa. Pra mim, uma das coisas que mudou, assim, pra mim foi muito importante, foi o quanto eu me desenvolvi enquanto ouvinte, enquanto espectador, enquanto crítico de musical. Eu aprendi muito com todos os podcasts que eu participei e muito mais com os que eu não participei, ouvindo vocês e acompanhando vocês e vivendo com vocês esse mundo dos musicais. O desafio dos musicais, pra mim, nem é desafio, assim, tinha o desafio no sentido de que às vezes é difícil parar a vida pra fazer, né, pra ouvir tudo que a gente tinha que ouvir e ser crítico e estudar tudo que a gente tinha que estudar, mas o resultado, o que trouxe pra mim, foi tão grande, foi tão enriquecedor, foi uma experiência tão única que acho que eu, o Rafa e a Letícia passamos ouvindo tudo aquilo, discutindo tudo aquilo, que é difícil até chamar de desafio, assim, pra mim era longe de ser um desafio. E principalmente, eu acho que foi isso, assim, o quanto realmente eu evoluí, o quanto eu pesquisei, o quanto eu me obriguei a não ser um espectador tão passivo, a pesquisar e tentar entender, tentar ver outras visões de como produzir, por que aquilo foi produzido daquela forma, qual é a visão do artista naquele momento. Então, acho que aprofundou muito a minha forma de ver um musical, de ouvir um musical. O Musicalcast, pra mim, trouxe isso pra mim nesses 10 anos, participando ou não, ou só ouvindo vocês, assim, que pra mim nem tem preço, sabe? Tô pegando o gancho do que o Felipe falou e é verdade mesmo, porque as pessoas ouvem, né? Os ouvintes ouvem e a gente sempre tá aqui trazendo informação e, enfim, falando sobre as coisas e meio que passando essas informações pra quem tá ouvindo. Mas o tanto que a gente aprende, que a gente tem que aprender, obviamente, antes de passar essas informações, né? As pesquisas que a gente tem que fazer, tudo que a gente tem. Caraca, deu pau na gravação. Vamos reconectar. Já tô ficando tenso agora, tá? Vamos lá. Bem, tivemos outros problemas técnicos. A gente tá se adaptando à plataforma. Mas vai dar certo agora. Enfim, bora lá. A Andressa estava falando alguma coisa, Andressa. Você lembra o que você estava dizendo exatamente? Não, eu tava falando que, pegando o gancho do Felipe, que todas as vezes que a gente vai gravar e o pessoal, né, os ouvintes estão ali escutando e acompanhando a gente, né, em cada episódio, tem muito aquela sensação de tipo assim, a gente tá ensinando, né, eles estão ali ouvindo e aprendendo com a gente. E assim, mas antes de gravar um episódio, tem muito estudo. Tem estudo pra caralho, assim. Tem muita pesquisa. Então, a gente aprende muito antes pra depois a gente passar as informações, né, nos episódios, assim. Então, é um aprendizado constante, assim. Né? Quem ouve tem aquela sensação de que tá aprendendo com a gente, mas a gente também tá aprendendo demais o tempo todo, assim. Porque realmente é um estudo muito sério e muito profundo. Por mais que a gente brinca e que a gente é meio retardado, assim, durante as gravações, mas existe uma seriedade, uma responsabilidade muito grande com aquilo que a gente fala. Porque a gente tá passando informação, né? Informação é uma coisa muito séria. E a gente leva muito a sério. A gente sempre levou muito a sério o nosso trabalho, todas as vezes que né? A gente foi gravar, e olha que a gente já, por exemplo, às vezes já sabia de um tema, já sabia de um musical, mas eu lembro que, por exemplo, quando eu e o Rafa, a gente fez toda aquela série do Rodgers and Hammerstein, eu cheguei a ler, tipo assim, TCCs de, tipo, 198 páginas só sobre Carousel, sabe? Então, pra você ter várias opiniões, várias visões, várias coisas que a gente não sabia. Então, não era só você assistir e ver
a trilha, assistir o filme, assistir o musical de palco. A gente lia e ia muito a fundo, exatamente para conseguir trazer um conteúdo ainda mais completo, ainda mais além do que a gente já sabia de anos gostando do musical, de anos lendo coisas, né? Então tinha todo um roteiro por trás bem complexo, exatamente por isso que a Andressa falou, porque a gente tá passando informação, né? E muitas vezes para além da nossa opinião também, né? Para além da nossa opinião, um conteúdo informativo. Ou tipo, quando a gente assistiu os filmes musicais que foram lançados, a gente viu todos, para poder gravar falando de todos, e além da nossa opinião, né? Muito conteúdo informativo, de produção, de bastidor, de como foi feito. É muito massa isso. Só pra gente não se prolongar tanto, que ainda eu quero falar de outros assuntos também, o Glauber, ainda desde que apareceu, ainda não falou ainda dele. Glauber, porque o Glauber, na verdade, foi assim, a pessoa com quem, assim, a primeira pessoa que eu falei, vamos fazer um podcast, né? Daí apareceu o Glauber, logo depois o Júlio. Ou seja, o Glauber tá desde o início, ainda grava, de vez em quando grava, tá ali, né? Ultimamente não tem gravado. Mas, Glauber, fale agora você, dos 10 últimos anos, como você, né? Que diferença faz? Eu não sei nem se eu tava preparado pra ter essa volta no tempo de 10 anos hoje à noite, num fim de feriado. Mas, cara, é muito doido isso, porque muita coisa aconteceu na minha vida por culpa do Musicalcast. E por culpa de toda a experiência que eu adquiri nesses anos todos da gente gravando, isso que a Andressa e o Júlio falaram agora, é muito importante porque criou uma formação pra gente também, né? A gente aprendeu muita coisa, apesar de que todos éramos muito fãs e somos muito fãs, e os meninos que já moravam lá em São Paulo, ou no Rio, ou em Curitiba, que tinham mais acesso aí pros espetáculos e já iam, mas mesmo eu de longe consegui acompanhar muita coisa, e aí teve um período que eu me mudei para São Paulo, acompanhei quase tudo que foi produzido entre 2017 e 2020, junto com os meninos, indo pessoalmente, e tive uma experiência do caralho nisso. Pra mim, mudou muito minha perspectiva enquanto produtor de teatro, mudou muito minha perspectiva em várias coisas, e muito por outros motivos, assim, não só porque fui pra São Paulo, vi os musicais em São Paulo, mas eu acho que foi exatamente o contrário. Foi chegar lá em São Paulo e ver musicais com muita grana, com muita divulgação, com muito não sei o que, e o resultado é meio pombo, meio qualquer coisa. E aqui em Fortaleza a gente não ter grana para fazer um negócio e fazer de muita boa vontade, se endividando e tal, e às vezes fazer uma coisa mais interessante do que o que é feito lá. Me trouxe uma perspectiva diferente para várias coisas. E aí teve isso, né? Morava em Fortaleza, produzia meus espetáculos, fui morar em São Paulo, passei um tempo morando em São Paulo, aí veio a pandemia, quebrou as pernas, eu tinha acabado de conseguir um emprego numa produtora de teatro lá em São Paulo, tava 2 meses trabalhando, e aí a produtora fechou, aquela coisa toda, né? Aí fiz o De Volta pra Minha Terra, voltei pro Ceará, porque financeiramente não tava mais viável eu continuar morando em São Paulo, assim, minha mãe tava me ajudando, eu ainda tava fazendo uns bicos, mas financeiramente não tava dando. E aí voltei pra Fortaleza, me estabilizei aqui trabalhando numa produtora de eventos daqui. E é isso, continuo trabalhando com arte, mas depois da pandemia, como é que eu vou dizer? A cena de teatro aqui em Fortaleza ainda está se reerguendo, né? A gente tem poucos teatros para se apresentar, não tem teatro com estrutura legal, grande. Enfim, a coisa está ainda meio que nos tropeços. Infelizmente, a pandemia foi muito devastadora para a gente da cultura aqui no Ceará, mas tem muito grupo massa, tem muita coisa boa sendo produzida, é só aquele auxílio, aquela coisa, nem auxílio, é o mínimo, né, o básico, o investimento do governo na cultura. Sim. Mas acho que é isso, e eu acho que eu queria dizer que apesar de eu não estar mais tão presente como antes, apesar de eu ainda estar nos grupos, né, e não conseguir estar tão presente, eu tenho muito orgulho do Musicalcast. Eu acho muito legal quando tem algum amigo meu que chega pra mim, tipo, eu tenho um amigo muito querido que é muito fã do Musicalcast, e a gente já fez várias coisas juntas, mas
mesmo eu ainda não gravando, toda vez que sai um episódio, ele me manda uma mensagem dizendo que gostou, dizendo o que é que achou. Aí ele comenta de todo mundo, que gosta da opinião do Rafa, porque não sei o que, não sei o que. Aí eu acho tão legal quando isso acontece. Ou então, quando eu conheço uma pessoa nova, quando eu tô conversando com alguém e falo, eu faço parte de um podcast, do Musicalcast. Tu grava Musicalcast? Eu digo, já gravei mais, hoje em dia eu não gravo. Se você for olhar os primeiros, tem bastante eu ali. É muito legal, porque, querendo ou não, foi o primeiro Musicalcast sobre teatro musical do Brasil. É uma referência para teatro musical, as pessoas escutam, os artistas escutam, a gente sabe que eles escutam e que eles comentam, que eles vêm falar pra gente o que é que eles acharam. Então é muito legal ver que um projeto que começou de 3 fãs de musical há 10 anos atrás, que só queriam falar. A gente não tinha uma pretensão de ser o Rafael do Musicalcast, que toda vez eu que tinha vai... sim. É óbvio que tinha, é óbvio que tinha. Tô brincando, Mas a gente não tinha essa expectativa de que ia dar certo. E hoje em dia o Rafa, onde ele vai, todo mundo sabe quem é o Rafa, todo mundo no meio do teatro musical sabe quem é o Rafa. E isso é muito massa, porque é um trabalho consolidado, é um trabalho que as pessoas levam a sério, é um trabalho que leva opinião e leva conhecimento e informação para as pessoas, e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Muito bem, muito bem. Eu acabei não falando dos meus últimos 10 anos, mas eu também não falei, você tá me excluindo. Mas espera aí, você entrou depois, espera aí. Olha... Não, Peraí. o Gustavo entrada depois de mim, isso não é justo. Mas Estou vamos lá. com ciúmes. É só puxando ali o assunto do que o Glover falou, né, de reconhecimento e tudo mais. Assim, eu tenho muito orgulho, assim, lógico, não tinha essa pretensão, né, eu tava brincando, mas eu só queria conversar sobre musical com pessoas e, assim, e que as outras pessoas se interessassem a conversar sobre musical, a falar sobre musical e ir atrás de assistir os musicais, era isso que eu queria, só isso, né. E eu gosto, assim, eu me sinto muito orgulhoso de que o Musicalcast agora tem esse reconhecimento, tanto que agora, assim, esse final de semana eu fui no teatro e tem até a Gabi Camisotti, que tá produzindo o Bear agora, ela tava com uma das atrizes do Bear, elas pararam pra me agradecer do podcast e tudo mais, a gente conversou, sabe, tipo assim, então isso é muito legal, saber, assim, que a nossa voz, assim, tem um peso, sabe, tipo, eles se importam com a nossa opinião. E saber que a gente fez o nome, né? Querendo ou não, a gente fez o nome no meio do teatro musical. E assim, não é só Rio e São Paulo que conhece a gente. Tem gente de outros estados que escuta a gente. Tipo, eu sou parado às vezes no teatro, né? Porque as pessoas querem falar comigo porque sabem que eu sou do Musicalcast. Isso é muito legal. Eu fico tímido, é muito bonitinho ele, não é, meu Deus? Ai, vocês estão ouvindo só a voz, vocês deviam ver a carinha dele falando isso. Foi muito bonitinho. Mas o Glover mesmo já teve comigo que tem gente assim, que parou e veio falar com a gente, né? Então acontece, assim, muito e é muito legal isso, né? E é legal porque você vê, assim, a minha visão disso é assim, não é pela fama, não é pela aquela coisa de ser reconhecido, mas é porque a pessoa acha legal a tua opinião, acha legal, concorda com o que você falou. Respeito e admiração pelo seu trabalho, eu acho que é isso. É uma empatia que é causada por essa admiração mesmo, isso é muito legal, cara. E o lance do Musicalcast mudou minha vida praticamente, porque assim, até então eu era só um fã de musical, professor de inglês. E depois, com o passar dos anos, como eu fui conhecendo muita gente do meio, ficando amigos de pessoas do meio teatro musical, comecei a trabalhar dentro dos musicais e tô até hoje, né? Tipo assim, entrei, a primeira produção grande mesmo que eu entrei foi em 2019, junto até com o Alexandre, né? Na Cor Púrpura. Depois a gente continuou fazendo outras coisas da mesma produtora. Daí já fui sendo chamado para outros musicais. E até recentemente eu e o Alexandre, a gente refez de novo a Cor Púrpura, né? Que voltou pelo 5º ano. Para todos sempre. A gente fez também o querido Evan Hansen. E agora, recentemente, eu tô no Djavão musical, Vidas pra Contar, que tá pra começar a estrear em junho ainda. Então é um musical tá bombando na mídia, né? Exato, tá bombando na mídia aí e a gente tá trabalhando aí pra fazer, né, chegar nas pessoas. E, ou seja, assim, são coisas assim que foi um Musicalcast que me deu, sabe? Tipo, foi essa nossa união, foi nosso trabalho, sabe? O reconhecimento que
que abriu essas portas. E tem outro detalhe também, né? Que tem poucas pessoas que sabem, que eu acho que eu nunca falei isso no podcast, porque eu escrevi um musical. Eu tenho o meu próprio musical também agora. Isso é muito legal. Só não... Em breve, hein, gente? Eu só não vou falar com quem eu escrevi, porque é uma pessoa muito conhecida do teatro musical que fez as músicas. E a gente já fez uma primeira leitura com pessoas do teatro musical, tipo Paula Coppola, sabe? Meu Deus, a gente tem o nosso próprio Steven Sondheim. Em breve, num teatro perto de você. Teve tipo Paula Capovilla, André Luiz Odin, Amanda Bamonte. Tipo assim, tem uma galera assim. Ai, gente, e vocês não perdem pra esperar, é a coisa mais linda. E tá muito melhor desde que você viu. Só pra te falar, tá muito melhor. Nossa, cada vez que o Rafael conta uma novidade desse musical, eu fico, ai meu Deus do céu, quando é que eu vou ver isso ao vivo de novo? Porque é muito bom. Muito chique, muito chique. Enfim, ou seja, são coisas assim que realmente não teria acontecido na minha vida, eu acho, se não tivesse o Musicalcast, sabe? Então realmente mudou minha vida. E assim, e mudou minha vida não de questão profissional, porque também mudou minha vida por questão até de amigos, contatos, porque assim, a gente aqui, a gente tem uma conexão, assim, apesar da gente ser muito diferente um do outro, porque assim, a gente é muito diferente um do outro, isso que é legal, porque assim, a gente tem umas personalidades até fortes, assim, bem diferentes, mas a gente combina na hora que for falar de musical, a gente, assim, dá aquele match total, e isso é muito legal e muito bonito, e assim, e praticamente todo mundo que eu convidei pra fazer parte, até agora, né, do elenco novo, é a mesma coisa, assim, que a gente dá aquele clique e dá certo, sabe? Tipo assim, eu lembro que até uma vez a Lene falou que eu tenho um dedo bom pra escolher as pessoas, né, pro Musicalcast, e eu acho que eu realmente tenho, porque sempre dá certo isso, né? Então, e o Rafael é feeling mesmo, porque eu sou uma pessoa muito desconfiada, então eu fico avaliando as pessoas assim meses pra ver se alguma pessoa bate. O santo bate, ele tem um feeling, ele convida, sei lá, depois de ter conversado 2 dias com a pessoa, e aí várias vezes já aconteceu dele chamar alguém e eu ficar, meu Deus, Rafael, você tem certeza? Essa pessoa vai ser boa pro podcast? E no final era, sabe? Tipo, ele tem um feeling, assim, de quem vai render no podcast. O Felipe mesmo foi um deles, porque o Felipe ia bastante pra Broadway, né, com frequência, praticamente todo ano, e daí a gente queria que ele falasse sobre os musicais que ele viu lá, né, até mesmo por causa de Tony, essas coisas. Ele virou um correspondente, na verdade. Correspondente, E eu falei, entra em todo mundo do podcast, porque se você já tá, né, falando tudo, entra, e deu super certo, né. Enfim, então, eu acho assim, só trouxe coisas boas, assim, e fico feliz de escutar vocês falando também, né, do Musicalcast na vida de vocês, e saber que também transformou alguma coisa, porque eu assim, fico bem que bonitinho, gente. O olhar dele agora é daquela mãe orgulhosa de ver o filho tirando um 10, sabe? E eu tenho orgulho de todo mundo. E é legal. Não, eu ia dizer que é legal você parar pra pensar nisso que vocês estão falando, porque eu acho que quem tá há mais tempo já passou por dezenas de equipes de gravações diferentes, combinações diferentes. Sim. Mas por mais que sejam pessoas com opiniões diferentes e personalidades diferentes, o match, na hora de discutir, de conversar, de dar essas opiniões, sempre aconteceu. Sempre é um papo muito fluido, mesmo que seja uma coisa assim que a gente vai dizer que ama Disney, o Rafael odeia Disney, mas a gente vai conseguir ter uma discussão ali muito massa e muito positiva para quem tá ouvindo. Então acho que isso é um mérito muito grande do Rafa, de saber montar essa escalação da hora da gravação, de saber quem vai dar match com quem na hora de falar, quem vai ter a opinião de quem ali, equilibrar na balança, para não ser só todo mundo falando bem, nem todo mundo falando mal. E eu acho isso muito legal e é um mérito que é totalmente do Rafa. Obrigado. Fica até cagado. Mas enfim, mas é isso. O mediador é sempre o mais difícil. Caraca, deu pau na gravação. Vamos reconectar. Enfim, a gente teve mais uma queda aqui. Tá bem tranquilo. O sistema é novo. A gente tá testando uma plataforma aqui que a gente, assim, eu já tinha usado uma vez, até quando a gente gravou com o Hipólito, né, sobre, né, o trabalho dele, e depois a gente acabou usando, acho que mais uma vez, assim, mas eu nunca usei com muita gente, né, igual agora, e de conexões de tudo que é jeito, porque tem umas conexões que não estão muito boas, outras estão melhores, enfim.
Bora eu continuar falando, então. Falei bastante de mim. Letícia, depois você também, né? Ah, mas uma coisa que eu ia falar, que eu tava falando, né, do Eu orgulho não que eu tenho de falei! vocês. Mas, pera! Eu sei, eu falei que você não falou. Vai chegar essa hora, Letícia. Ele tava excluindo! Vai. Olha, Machismo! Vai chegar olha essa isso, hora. elogiar agora, eu não vou te Misógino. elogiar mais. Ah, Daí vai. eu ia falar, né, do que eu tava falando do orgulho que tem de vocês também, né, do que vocês fizeram e tudo mais. A Letícia foi um exemplo que eu sempre falo pra ela, né, que eu, tipo assim, ela começou no Musical Cast, não que eu tirei ela, eu deixei ela meio de stand-by, falei, ó, você ainda não tá pronta ainda pro Musical Cast, né, depois, Muito assim, bebê. voltou com tudo, ela já até apresentou, já só ela Gente, foi um apresentou. dos dias mais loucos da minha vida, foi o dia que eu apresentei. Ou seja, né, outra pessoa que eu Tá formei. muito aí. nervoso apresentar. Dá muito nervoso. Mas enfim, vai ser maravilhosa agora, você consegue apresentar tranquilamente. Agora eu tenho mais confiança, né? Sim, sim. Mas pode falar, Letícia, fale agora você dos seus 10 anos. Não, eu só queria falar que, tipo, quando 10 anos atrás eu tava recém completando 20 anos, né? Então eu era um nenezinho. Gostava de musical já, mas aí quando o Rafael pisou em mim no Teatro Frecaneca. Porque eu lembro que foi uma. Não lembro o que a gente foi assistir. Meu amigo E Charlie Brown. Ah, é, o Charlie Brown. E eu conheci o Rafael só de internet. E aí, um dia, a gente calhou de ir na mesma sessão. E eu tava sentada, porque lá no teatro tem uns puffzinhos que tem pra carregar um celular. E eu tava carregando, só que o puff tava ocupado. Então eu sentei no chão do lado do puff. O Rafael pisou em mim. Porque ele não me viu. Dois desastrados. Vale Eu não ressaltar. vi, eu tava com a perna esticada. E ele passou e também não me viu. Então, foi-se, né? Aí tava feita besteira. E aí, desde aquele dia, ele começou a conversar. Aí que ele me falou que ele era do Musical Cast. E eu falei que eu já ouvia, que eu gostava. Que eu conheci o Júlio já, né, pessoalmente. Péssimas E aí- referências. E aí, a partir dali, eu comecei a acompanhar mais. Aí o Rafael falou pra mim, não, vamos... Você quer tentar entrar na equipe e tal? Aí eu comecei, tipo, bem, assim, tranquilinha, assim, fazendo postzinho aqui, postzinho ali, tal. E aí foi indo. Aí um dia ele virou pra mim e falou, não, a gente vai gravar e eu preciso gravar com as meninas no Musical Cast, que foi até o primeiro episódio que eu gravei com a Andressa, com a Lene e com a Mari. E a gente gravou e foi muito divertido aquele episódio. A primeira vez que eu tava gravando, eu tava muito nervosa. Mas foi muito bom, porque aí depois a gente começou a gravar mais e tal. E aí deu esse... Eu comecei a ficar... Eu percebi que eu ficava muito nervosa, muito afobada pra falar. E aí o Rafa conversou comigo e falou, não, vamos tentar organizar isso daí. Aí foi quando ele me deixou de stand-by. Aí ele falou, vai ouvindo, tal, vai pegando aí o jeito como a gente grava, tal, pra você ficar mais tranquila, e não sei o quê. E aí um dia ele falou, amiga, vamos fazer um teste. Aí a gente gravou um episódio, eu e ele. E aí, a partir dali, voltei, né, total. E aí foi muito louco pensar, porque aí teve tanta gente que passou, tanta gente que eu já gravei. E aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, né, passou a pandemia, aí ele e o Phil fizemos esse desafio que pra mim foi muito genial, porque muita coisa eu não conhecia, tanto que a gente até tem essa piada interna que a gente brinca falando que eu sou a Eliza Doolittle do Rafael Higgins. E eu acho Eu montei sensacional essa essa pessoa, piada. né? Faz total sentido. Eu acho sensacional porque, tipo, eu conhecia muita coisa, só que aí, hoje até alguns amigos brincam comigo falando que agora eu sou quase uma Wikipédia. Porque eu aprendi muito nesse desafio. E foi muito bom. E aí foi o período que nem o Rafa falou, que a gente se divertiu muito também. São minhas lembranças boas da pandemia, porque também foi um momento difícil, N motivos. E eu lembro que a gente combinava, tipo, vamos gravar tal dia? Aí eu já ficava toda animadinha, vamos, eu posso falar de tal episódio, posso falar de tal musical que eu ouvi, eu gostei e tal, não sei o que. E aí, depois da pandemia, foi dando certo, tal, fiz transição de carreira também, né, consegui e tal, terminei a faculdade, enfim. E aí o Rafa um dia chegou pra mim e falou, amiga, eu quero que você apresente um episódio, porque eu não vou conseguir apresentar. Aí eu falei, puta que pariu, fudeu. Aí ele, não, calma, você tem que manter a calma, você consegue, agora você já consegue falar bem e tal, não sei o quê. Aí ele falou, vamos fazer um teste, vamos apresentar, né, que a gente tem o Clube do Musical. Aí ele falou, vamos tentar fazer teste primeiro com o Clube do Musical. Aí eu apresentei, com o cu na mão, mas foi ótimo. Depois aí eu consegui... Você apresentou?
lembro. West Side e Heathers. É verdade. Mas o primeiro foi West Side. Sim, sim. E aí, depois você pediu pra eu gravar um outro episódio mesmo regular que você não pôde gravar, eu não lembro qual foi. Mas aí você pediu pra eu apresentar e eu já tava mais tranquila, porque eu tinha feito o teste no clube. Então, hoje eu gosto muito de gravar, é horrível eu conseguir gravar, porque o meu horário é muito instável. Mas quando eu consigo, eu gosto muito de gravar. E é muito legal trocar essa ideia com gente que entrou na minha vida de uma maneira, assim, totalmente espontânea. Tipo vocês que estão aqui, tipo os meninos novos. E é muito legal trocar essa ideia, porque é isso que vocês falaram desde o começo do episódio, que a gente passa a informação e a gente recebe a informação de volta. Então isso é muito legal. E é muito interessante ver essa troca que nem o Glauber falou, que a gente tem essas experiências de gostos diferentes e tudo. E foi muito legal quando eu fui pra Broadway e os meninos ficavam, não, posta isso. Aí eu lembro que eu mandei pro Rafa, falei, tô indo no museu da Broadway e tal, posso postar? Ele, não, posta, faz tudo lá, seus stories estão bombando e tal, não sei o quê. Então foi muito legal poder, o meu literalmente foi um crescimento. Então, hoje, eu sou muito grata pelo que o Musicalcast trouxe, essa coisa que eu sempre tive muita facilidade de falar, mas eu não sabia me expressar muito bem. Então, hoje eu tenho isso em mim, eu consigo, eu tenho um conhecimento que eu não nego, que é muito gostoso de poder falar sobre as coisas que eu aprendi. E é isso, gente. É muito coisa gostoso. Linda, que coisa linda. Bebê, ela ainda é um bebê. Ela É um ainda é um bebê. bebê. Não, 10 anos passa, né? Esse ano eu vou 30, então eu já tô assim, caraca, 10 anos que o Rafael pisou em mim, meu Deus do céu. Gente, 10 anos é muito tempo. 10 anos é muito tempo, é muito louco pensar. Por isso que eu falei até no começo da gravação, porque assim, são poucas pessoas que começam a produzir conteúdo e que continua 10 anos. Tipo, tem muitos youtubers que faz tudo mais, beleza. Mas assim, são poucos que se mantêm, faz sucesso. Geralmente os que fazem sucesso que se mantêm e continuam. Mas é muito difícil você ficar 10 anos produzindo conteúdo sempre, assim, né? Sim, e assim, a gente não e produz manter só o relevante, podcast, né, Rafa? Tipo, a gente nunca para de atualizar, de ver o que tá Sim. em cartaz, de ver tema atual que a gente pode falar. A gente já falou de coisas que são muito relevantes hoje em dia. Tipo, eu acho que foi importantíssimo aquele episódio que vocês gravaram sobre o comportamento no teatro, que é uma coisa sempre importante relembrar. E aí o Glauber falou dos filmes musicais, que todo filme musical que sai, a gente grava também pra falar, porque é isso que vocês falaram, as pessoas querem ouvir o que a gente fala. E isso é muito legal. Enfim, mas eu fico feliz de escutar vocês falando do que representou, porque obviamente é uma parte da minha vida já, Musicalcast. E a gente tá sempre aí, né? Igual eu falei, não é só o podcast que a gente produz, porque a gente tá produzindo conteúdo pro Instagram também, né? Porque tem que manter lá também. Enfim, é isso. Mas agora que todo mundo falou, deixa eu só falar uma coisinha, né? Quer dizer, uma pergunta, né? Porque assim, 10 anos atrás, vocês lembram assim, quais são os musicais favoritos de vocês, que vocês escutavam bastante 10 anos atrás? E o que vocês estão escutando hoje? Nossa, eu não Caraca! lembro. Eu lembro que quando eu entrei, quando a gente começou a conversar, Rafa, tava pra estrear a primeira versão de Wicked. E Sim. aquilo tava doidado no meu Spotify. No meu Spotify nem tinha Spotify, ó. Tava doidado no meu iPod. Sim. E hoje em dia, teve o lançamento do filme, é muito louco você pegar e pensar e falar, tipo, nossa, 10 anos atrás era a trilha do musical que tava no meu iPod. Hoje é a trilha do filme, tá no repeat no Spotify. Sim, realmente, porque não tem como, né? Muito mas eu respeito ainda. eu acho que depois de muito musical que eu acabei descobrindo, né, que eu acabei aprendendo no desafio, muita coisa que eu não imaginava que eu veria no Brasil. Então acaba caindo de novo, né? Tipo, eu até brinco que eu falo que Coisa! eu nunca imaginei que eu conseguiria ver alguns musicais, assim, do que estão na minha lista de tops favoritos na vida. E eu consegui ver, tipo, Sweeney Todd. Eu consegui ver o West Side Story sendo montado aqui de novo, com coreografia original. Sweeney Todd você ainda viu 2 versões, Brother. Eu ainda consegui ver. Né? Eu tava falando isso com a minha mãe essa semana. Que eu falei, é muito louco pensar que eu consegui ver Sweeney Todd.
duas montagens aqui no Brasil, né? 2 versões, que foi a versão do Imersiva e a versão palco italiano, e eu vi uma versão na Broadway. Sim. É muito louco pensar que se eu chegasse pra Letícia de 10 anos atrás e falar, você vai assistir Sweeney Todd na Broadway, tá? Você vai assistir Sweeney Todd no Brasil, tá? Ela ia falar, hahaha, tá bem louca, né, amiga? Mas sabe o que me pega bastante desses 10 anos, assim, de olhar pra cada um de vocês? Cada um de vocês falando sobre a trajetória pessoal e o que o Musicalcast representou. Eu acho que se tem uma lição que a gente pode tirar do que a gente aprendeu, e eu acho que eu digo por todo mundo também, é de que se tem algo que a cultura nos ensinou, é a nossa capacidade de se transformar. Porque todo mundo aqui nesses últimos 10 anos se transformou em alguma coisa. Né? Todo mundo foi além da sua capacidade, sabe? Olhou com fala pra lados que nem imaginava que iria olhar, sabe? E eu fico muito feliz, eu tenho muito orgulho de vocês, da trajetória de cada um de vocês. E acompanhar isso, mesmo que de perto, tanto quanto de longe, é uma coisa que me deixa bastante emocionado, assim, só algo que eu queria pontuar. Não, mas eu concordo com o Júlio, sabe por quê? Ele falando, e eu tô pensando aqui, na minha experiência, né, na minha vida, a partir do momento que eu entrei no Musicalcast, foi um divisor de águas, não deixa de ser. Tem o antes do Musicalcast e depois do Musicalcast. Vocês têm essa impressão, assim? Uhum. Porque, principalmente, assim, pra mim, que não faço parte mais da equipe, não gravo mais, porque quem continuou ainda é uma coisa constante, né? É uma vivência ainda, né, que tá acontecendo. Mas, pra mim, que tive que parar, que tive que sair, parar de gravar, porque, né, a vida vai levando a gente pra outros caminhos, existe essa divisão, assim, de águas pra mim. Antes do Musicalcast e depois do Musicalcast. Quem era a Andressa, fã de musical, antes do Musicalcast, e a Andressa, fã de musical, depois do Musicalcast. Não só por causa do conhecimento adquirido, das experiências e tal, mas pro lado humano mesmo, assim, o lado Andressa, das amizades que eu fiz. Porque eu falei e eu repito, assim, vocês entraram na minha vida e vocês fazem parte dela, mesmo que exista essa distância, tanto geográfica, de estados, né? E o fato da gente, às vezes, não se comunicar com tanta frequência, mas existem referências N, assim. É impossível eu olhar para um musical e não lembrar do Musicalcast. É impossível eu assistir um filme ou falar sobre, ou alguma coisa acontecer no meu dia e surgir algo desse mundo de musicais e não lembrar e não pensar nas pessoas, nem em vocês, e não lembrar do Musicalcast. Assim. Então, é uma marca, sabe? Tipo assim, uma tatuagem. É literalmente isso. E eu não sei vocês, mas... Eu não sei vocês, mas foi como o Phil disse na frase de abertura dele. As if I never said goodbye. Quando a gente se junta, é como se a gente nunca tivesse se separado, sabe? Tipo, e é aí que você sabe que é de verdade. É assim que você sabe que é real. Porque não é uma coisa forçada, não é... A nossa reação quando a gente entrou aqui pra poder gravar foi extremamente genuína. Eu senti isso de todo mundo. De todo mundo. É como se a gente tivesse gravado semana passada e a gente tá gravando essa semana de novo, sabe? Assim, exato. É um sentimento muito louco. É muito louco. Talvez quem ouça não consiga entender a proporção disso que eu tô falando. E ter vivido isso com vocês, junto com vocês, velho, é um privilégio, assim. Eu realmente me sinto imensamente privilegiada, assim. Que lindo. Que lindo. Todo mundo chorar hoje. Uma coisa assim, eu até fiz uma pergunta pra vocês, a gente nem tá respondendo essa pergunta, mas deixa pra depois. Mas é que eu lembrei de uma coisa, a Andressa falando, eu lembrei de uma coisa também, que o Musicalcast, no meio do teatro musical, assim, não é que eu tô me achando, mas é que é muito importante, sim. A gente fez um papel muito importante, até mesmo por duas coisas, assim, que é o exemplo que eu sempre lembro, assim. Hoje em dia, se você anda pelos teatros, né, pelo teatro musical e tudo mais, você escuta as pessoas falando proibidão. E essa palavra proibidão, quem começou foi o Musicalcast.
Né? Tipo, eu quero proibidão. É. Outro dia uma atriz mandou uma mensagem: você fez algum proibidão? Eu falei: gente, se soubesse que eu que criei essa palavra. Porque assim, né, eu até explicar, porque a gente na verdade gravou um episódio sobre bootlegs e o título do episódio era Proibidão. Mas por que Proibidão? Porque o assunto era proibido, porque não se fala sobre bootleg abertamente na internet, porque é legal, né? É tabu. Então, tabu. Então assim, Proibidão era o nome do episódio por ser um tópico proibido de falar, tabu. E ficou, hoje em dia é proibidão, né? E outra coisa também que hoje rola pra tudo que é lado, pra todos os musicais, pra todos os outros veículos de musical, é o takeover. E a gente que começou com esse nome de takeover e de difundir isso, né? Ou seja, somos pioneiros. A gente começou e a galera seguiu, e é ótimo que seguiu, porque é uma coisa que é muito legal, funciona. E daí quando às vezes eu lembro disso, dá até um orgulho, sabe? Que foi a gente que começou com isso. Então é legal. Aquele beijinho legal no ombro, assim, bem delicado e discreto. Enfim, mas é isso. Então eu acho que é muito importante, realmente. Mas vamos lá, vamos falar de musical mesmo, assim. Vamos voltar à pergunta. O que vocês escutavam e estão escutando na época? Eu mesmo era muito Old Broadway. Tanto que as minhas referências. Não, espera aí, botou bastante. Minhas referências de falar no episódio era muita coisa de Old Broadway. Mas hoje em dia eu tenho me entregado muita coisa nova. Tanto que hoje eu tô assim, escutando muito Maybe Happy Ending, que tá na Broadway agora, tá fazendo maior sucesso. Que é incrível, escutem. Então assim, eu tô curtindo essa vibe mais nova da Broadway. Hamilton mesmo, mas assim, Hamilton já não é nem mais novo, né? Porque é de 10 anos atrás também, se for ver bem Hamilton. É de Hamilton quando começamos. 2015, né? Enfim, mas assim, essa leva nova da Broadway que eu não tava nem querendo aceitar, né, direito. Então assim, eu aceitei e foi legal. E assim, consegui assistir Hamilton lá fora também, então assim, foi bacana. E eu vi assim que é legal, assim, tem muita coisa legal sendo feita. E tanto até aqui no Brasil, assim, tem muita coisa boa sendo feita no Brasil, que é brasileiro mesmo. Então assim, é bom ver assim como assim a gente conheceu tantas outras coisas novas e mudou muito o cenário de teatro musical na Broadway e no Brasil também. Então, assim, realmente, eu acho que eu mudei um pouquinho, sim. Não fiquei só do Broadway, não. Tanto que eu nem escuto mais tanto. Eu não escuto mais tanto, assim, não. É aquilo que eu comentei, né? Que em 2015, não que isso tenha mudado, né? Mas era muito do mainstream. Pro musical mainstream. Não que, é isso que eu tô falando, não que isso tenha mudado, mas hoje o meu gosto mudou. Então, eu fui muito xingada nos últimos episódios porque eu falei que eu não gosto de Six. E Six é um musical que muita gente falou pra mim que era a minha cara. E eu fiquei assim, gente, eu não gosto. Nossa, é a tua cara. E eu não gosto de Six. Eu não gosto. Então é isso que eu tô falando. A Letícia de 10 anos atrás, acho que teria adorado Six. A de hoje não gosta. Então, sim. Six é uma coisa assim, então, não só Six, né, mas muita coisa mainstream, hoje eu não consigo gostar. Porque a gente acaba apurando o gosto. Então, é isso que eu tô falando. É muito louco pensar que é isso que eu falei. Tinha acabado de estrear o Wicked, 2016. Tava no meu repeat. E hoje continua, mas de uma outra maneira. Mas é o carinho que eu tenho. Então, eu tenho muito medo, às vezes, de ouvir alguma coisa que eu ouvia muito há 10 anos atrás. E hoje em dia não fazer mais o mesmo sentido. Então, eu até evito meio de ouvir. E, sei lá, eu tava ainda muito na época de mudança de hábito, muito Disney, tudo. Hoje eu tô extremamente apaixonada por Death Becomes Her, que saiu, Casting Record, que é maravilhoso. So tell me, Ernest. Nossa, é maravilhoso. Precisa escutar. É maravilhoso. E aí a gente acaba ouvindo, então a gente já foi conhecendo outras coisas nesse episódio, dessa época que eu fiz o episódio do Casting Record, então tem coisa lá que nunca mais saiu da minha playlist. E tá sempre também lá, ouvindo alguma coisa, não necessariamente um Old Broadway, mas tipo, eu sou louca, fissurada hoje no Catch Me If You Can, e era um musical que eu não conhecia direito, não conhecia a fundo. Amo. E hoje eu sempre amei também. Eu sou extremamente apaixonada por Catch Me If You Can, tava até discutindo eu outro dia. Antes de modinha. Nunca foi modinha. Infelizmente, nunca foi. Então é muito louco, porque eu pensava
que era uma coisa assim muito mainstream, aí você vai... Eu sou literalmente aquele meme do iceberg, que em cima, assim, a mainstream, aí você vai ficando lá pra baixo, aí você vai vindo ali lá. Foi muito engraçado fazer minha review no Spotify, outro dia que eu coloquei nesse iceberg, tinha lá embaixo, tipo, artista musical lá em cima tinha, tipo, sei lá, Lin-Manuel Miranda por causa de Hamilton, aí lá embaixo você ia ver a trilha sonora, sei lá, de Damn Yankees. Sim. Totalmente diferente. É muito legal ver isso, porque é uma coisa que a Letícia de 10 anos atrás jamais faria. Mas os musicais, na verdade, por a gente acompanhar e gostar, faz parte da nossa vida nesse sentido, assim, porque acompanha o nosso crescimento e a nossa evolução e a nossa mudança. Porque não é porque hoje você gosta de coisas melhores ou mais sofisticadas do que a sua pessoa de 10 anos atrás. Não, 10 anos é uma vivência de muito tempo. É muita coisa que se vive em 10 anos e que muda você como pessoa. E aí, consequentemente, a sua visão sobre o mundo e sobre as coisas muda. E isso, como os musicais passam muito essa vibe, né? Tem as histórias, tem as músicas, são circunstâncias mesmo da sua vida, assim. E aí, por isso que você meio que, entre aspas, muda, né? De gosto, né, dos musicais, das histórias, dos atores também. Mas é porque é isso, a vida é uma constante mudança e você não é a pessoa que você era 10 anos atrás. Por que o seu gosto em musicais seria o mesmo? Acho muito difícil, porque você muda como pessoa, então o seu gosto também vai acabar. Você vai receber, até quando você assiste a mesma coisa. Você pode assistir o mesmo musical, a mesma montagem, o mesmo vídeo. Que você assistiu, mas não vai ser a mesma coisa. Você vai receber aquilo ali e vai ver aquilo ali e vai sentir de uma forma completamente diferente, porque a gente muda e é sobre isso e tudo bem, não tem certo e errado. Ou pode ser. Oi? Ou pode ser que a diferença de 10 anos pra cá é que agora tudo bem ser básica, né? Não é verdade? Não é? É sobre isso. Às vezes é sobre isso. E tá tudo bem. Tudo certo. Então, assim, eu tenho essa alma velha. Eu falo que eu tenho uma alma velha. Eu gosto de Old Broadway. Eu amo. Eu, naquela época, em 2015, eu era uma pessoa extremamente alucinada por Julie Andrews. Eu assistia tudo de Julie Andrews. Eu tinha proibidões de Julie Andrews. Eu tinha filmes e filmes e filmes salvos nos meus arquivos dos filmes todos musicais que ela já fez. E eu tava, assim, super numa imersão de Julie Andrews na minha vida. E aí veio o Wicked. Eu fui introduzida ao Wicked, eu acho que em 2014, 2015, com relação ao cast original da Broadway, né? Sim. E aí, no entanto, quando eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, ficar lá com o Rafael e tal, e assistir os musicais, que eu tive a oportunidade de assistir o Wicked, apesar de ter ficado lá na puta que pariu da última fileira lá. Eu achei que eu não do ia lado ver de fora já do teatro. Pendurado no telhado do negócio. Mas foi uma experiência incrível, porque, tipo assim, eu tava vendo aquilo. Porque essas grandes produções, elas não vêm pra Belo Horizonte. Não existe uma estrutura tanto de transporte quanto de teatro para poder suportar uma estrutura de uma peça como o Wicked, por exemplo. E aí a minha cabeça, a minha visão foi abrindo, assim, tipo, não tem só aquilo, sabe? Não tem só Julie Andrews, não tem só essas coisas, assim, mais famosinhas e tal. Aí eu comecei a conhecer outros musicais, e musicais menores, e musicais, às vezes, não tão badalados, né? Quanto essas outras grandes produções. E isso foi ótimo, porque isso trouxe para mim conhecimento, isso abriu a minha cabeça para várias coisas, porque às vezes a gente acha, musical é sempre uma coisa muito grandiosa, que vai fazer sucesso e que vale a pena pagar ingresso para assistir, e não é. Eu vi o Charlie Brown. Não é uma produção grande, assim, em vista, né, de todas as outras que a gente vê, né, no palco, né, em relação à estrutura de palco e tal. Mas foi perfeito, assim, foi incrível, foi maravilhoso. Então, isso me ajudou muito também porque como eu não tinha muito acesso aqui em Belo Horizonte a essas peças de teatro musical, assim, o que eu entendia e conhecia de teatro musical era Broadway. E Broadway é Broadway, né, gente?
estrutura, né? Enfim, tudo é muito grande, né? Até o que é pequeno é grande, porque é Broadway. Então, ter tido a oportunidade de ir para São Paulo, principalmente, e assistir esses outros musicais com estruturas menores e igualmente bons. E os que puderam vir aqui para Belo Horizonte, porque não foi a Bianca que veio na época que veio, não, porque a Cinderela com a Bianca Tadini eu assisti foi em São Paulo. Mas quando veio aqui quando veio aqui para Belo Horizonte, veio a mesma peça, o mesmo grupo, não, só que veio uma outra atriz e outro ator, outro grupo, né? Enfim, outro cast. Acho que foi com a Bruna Guerrin. Acho que foi isso mesmo. O príncipe não era o André Lodge? Eu acho que não era, não. Era sim, ele que tava fazendo no final. Na tour, acho que era ele. Nossa, gente, eu não lembro. Me julguem. Mas, era ele sim, ele veio pra Fortaleza. Eu acho que era ele sim. Eu tenho foto guardada, depois eu vou olhar, mas eu acho que era ele sim. Mas não foi a Bianca que veio. Mas assim, eles conseguiram trazer meio que, né, o que eles conseguiram trazer de estrutura e ter isso aqui em Belo Horizonte foi uma coisa assim, incrível, né? E eu vi que também era possível começar a ir no teatro aqui em Belo Horizonte e ver estruturas e ver peças nesse nível, assim. Então, então mudou muito, assim. Mudou muito a minha visão sobre musicais e eu consegui trazer um repertório muito maior de musicais para minha vida do que eu tinha antes, assim. Então, isso também foi uma mudança muito positiva que o podcast trouxe pra mim, o Musicalcast trouxe pra mim. Gente, eu lamento muito, mas agora que eu vi que já são 8 horas da noite, a gente começou às 6 horas da noite. Vamos Tudo bem que a gente... Não, vai embora, é que eu preciso ir embora por isso. Porque a gente teve muitos problemas, né, técnicos, então assim, a gente foi atrasando, paramos um monte, né, e no final das contas eu acho que vai ficar uma horinha de episódio. Mas enfim, só pra gente finalizar, alguém quer falar mais alguma coisa? Só pra... Que venham mais 10 anos, né? Será que vem 10 anos? 10 anos, é isso mesmo. Será? Se o Rafael, que o Rafael, todo começo de ano, ele fica, não, esse ano eu vou parar com o Musicalcast. Esse ano não vai pra frente. Todo começo de ano, Ameaça a mesma ladainha. Todo começo de ano. Todo, Enfim. É típico de Adriano, né, gente? Mas de repente, daqui 10 anos a gente vai estar falando, né, dos últimos 20 anos. E já pensou que legal? Né? Gente, pensar que nos próximos 5 anos, né? Eu acho tem que ter um baile de debutante, hein? É verdade. Nem que seja pelo Discord. A gente tudo arrumadinho, faz uma live no Discord e faz um baile de debutante. Sim. Gente, vamos combinar uma coisa aqui. Que eu acho que assim, seria legal a gente manter uma coisa. Pra não perder isso que a Andressa falou bastante, né? Desse contato e tudo mais. Vamos pelo menos tentar a gente gravar nós, né, o primeiro elenco, né, do Musicalcast, pelo menos uma vez por ano, tentar assim, gravar assim pra... Vamos tentar! Né? Eu acho possível. Se a gente tentar pegar umas datas e fazer uma votaçãozinha e tal, e todo mundo se programar, eu acho que dá uma vez por semestre, não é possível. Uma vez por semestre dá pra gente falar. Uma vez né, por mês daria. Não, uma vez por mês eu acho que mais não. complicada. Mas eu acho que uma vez por semestre é possível demais. Já gravamos esse semestre. Aí agora a gente pensa nisso no próximo. Fazer um calendáriozinho a partir de agosto e ver uma data entre Já vamos focar no próximo feriado do próximo semestre. Às vezes. Acho que seria ótimo. Eu adorei, olha esse papo, tava com saudade de vocês, de verdade. Nossa, foi incrível, gente. Muito obrigado, Rafa, por ter pensado nesse momento. Rafa, muito obrigada. Enfim, mas eu que agradeço você. A gente te ama. Eu também. A senhora é nojenta, mas a gente te ama. Se vocês vão achar de mim. Não, só quem vive sabe. Apesar de tudo, a gente... Que sacanagem. Não, mas vocês sabem que eu também amo vocês. Sempre que eu posso eu falo isso abertamente. E agradeço muito, né, vocês lá no começo também, né, quem começou lá nos primórdios. Agradeço até hoje, né, porque a gente tem contato até hoje, a gente é amigo até hoje. Então, assim, vocês sempre tiveram comigo nesses 10 últimos anos, que foram importantes pra mim também, porque eu tô aqui em São Paulo há 12 anos, ou seja, o Musicalcast fez a maior parte da minha vida em São Paulo aqui também.
Então, obrigado por vocês estarem perto de mim e que venha, de repente, mais 10 anos. A gente vai estar tudo velhinho e não falando. Aí eu vou estar na menopausa, vou estar aqui gravando, sentindo os fogaços da menopausa. A gente vai estar tudo velhinho analisando a 8ª montagem de Wicked com Mirabi. Mas enfim. Esse comentário falando ansioso. Só uma coisinha, só um recadinho, lembrando que a gente tem um Catarse, né? Que é que vocês podem assinar nosso conteúdo. Bem, eu vou agradecer, assim, todo mundo que já assina, que a gente até tem um grupinho VIP pra quem assina, ou seja, dá uma olhadinha lá no catarse.me/musicalcast. A partir de R$5 você já pode fazer parte desse grupo, ter, né, coisas exclusivas. Enfim, então eu quero agradecer a todo mundo que sempre ajudou a gente, né, esse carinho também. E, enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado a quem participou hoje. Quem já deixou a gravação, Felipe, a Lene, o Gustavo. Quero agradecer, eles deixaram também um beijão pra todo mundo, então agradeço também vocês por vocês terem participado, tirado um tempinho, mas eles não conseguiram ficar na gravação por problemas, né, na conexão também. Enfim, gente, é isso. E um beijo pro Alexandre, né, que faltou ele com a gente. Alexandre! Nossa, papai. Não, o Alexandre mandou mensagem pra mim agora, ele perguntando, eu posso entrar? Eu falei, Alexandre, não entra, pelo amor de Deus, porque eu acho que vai dar problema. Tadinho. Porque se ele entrar, ia dar problema. Na próxima isso, ele tá, com certeza. Sim. Mas é isso, gente. Obrigado que venha mais 10 anos. E é isso, até um próximo episódio do Musicalcast. Até mais, então. Beijos e abraços pra vocês. Beijo! Tchau! Tchau!